Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunerais. E hoje nós vamos falar sobre bem-estar no trabalho, famoso well-being. Quer saber sobre isso? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui. E hoje vamos falar sobre um assunto bem importante, que é o bem-estar no trabalho, né, Felipe? É isso aí. Famoso o que mesmo? Well-being. Ah, aí sim, hein? Vamos falar sobre isso. Obviamente, o Felipe trouxe também pra gente lá da Comp Week, lá em San Diego, esse assunto que é de extrema importância, né? Então, ainda mais acho que depois da pandemia, que acabou pegando bastante aí, muita gente aí ficando com um pouquinho aí de dificuldade aí com relação à saúde mental, né? Então acho que é de extrema importância que nós vamos falar hoje. Felipe, então eu vou adiantar o assunto aqui pra gente, tá? Então nós temos 4 linguagens, vamos falar assim, né? Para ajudar no nosso local de trabalho a ter um local de trabalho melhor, né? E eu queria que você falasse pra gente como, por exemplo, o primeiro é paixão, é isso? Primeiro é paixão. Então explica pra gente a paixão. Paixão. Por exemplo, o que você queria ser quando você era criança? Não vale falar remuneração. Eu queria trabalhar na carreira Miller, não pode? Não vale. Então, jogador de futebol. Jogador de futebol, legal. Imagina que você é uma empresa X, por exemplo, nós somos uma consultoria de cargos e salários. Como que eu trago essa paixão que você tinha como criança agora para sua profissão adulta? É muito complexo eu conscientizar e trazer esse engajamento, porque o ideal é isso, o ideal é que a pessoa veja o local de trabalho como algo que ele goste de estar ali, ele se sinta bem. Ele não sinta aquilo como fardo, como a tal musiquinha do Fantástico, onde muitas pessoas têm depressão no domingo, então sofrem muito na segunda-feira com precisar ir pro trabalho. Nossa, amanhã é segunda, eu preciso ir para aquele lugar. Nossa, é verdade. E a empresa precisa despertar essa paixão. Não necessariamente na linha de eu tenho que trabalhar onde eu amo, amar o que eu faço. Porque às vezes é irrisório acontecer isso, mas eu tenho que conscientizar o profissional do propósito, o porquê ele faz aquilo que ele faz, como aquilo é importante, desde a pessoa que faz a limpeza até o presidente da empresa. Toda posição tem um propósito, tem um significado para big picture, pro geral do negócio. Então, despertar essa paixão é mostrar para o profissional o quanto aquela atividade é importante, o quanto aquela pessoa é chave para o negócio, e valorizar mesmo o indivíduo. Quando eu falo da pessoa, eu falo que, nominalmente, falar o quanto aquela pessoa significa para o negócio. E sendo assim, eu consigo, ao menos, trazer um pouco da paixão que ele tinha quando criança. Se ele não vai poder ser jogador de futebol, pelo menos eu trago um pouquinho de uma paixão de, ao menos eu faço algo útil, algo importante, que eu preciso estar lá e que, de alguma forma, eu vou melhorar a vida das pessoas no meu local de trabalho. Então, eu trago a paixão de ser jogador de futebol para, vamos falar assim, para a carreira Miller, então, né? E aí me mostra o meu pertencimento, né? O que eu tô fazendo de importante aqui dentro e que eu sou importante, né? Sim. Ao menos o desejo, aquela lembrança de criança. Que legal. E o próximo seria crescimento, certo? O que a gente pode falar sobre crescimento? Sobre crescimento é muito interessante porque o profissional hoje em dia está cada vez mais buscando um crescimento rápido. Então a gente falou de paixão, ele ama ou ele gosta muito do local de trabalho, mas ele só vai manter essa paixão e manter esse engajamento caso esse local de trabalho propicie para ele um crescimento de acordo com a sua velocidade. É claro que se eu deixar uma pessoa que está entrando hoje, um estagiário, ele vai querer ser presidente da empresa em 6 meses. Então isso é totalmente irrisório. Eu preciso moldar e conscientizar esse crescimento. E como que eu faço isso? Eu propicio oportunidades diferentes para aqueles que querem avançar mais, querem tomar o próximo passo. Então, se eu percebo que eu tenho um talento que está avançando, que tem uma velocidade diferente dos demais, eu propicio aquele crescimento, propicio aquela velocidade, aquele engajamento. Como eu também preciso respeitar pessoas que têm um ritmo mais cadenciado, que preferem aprimorar um pouco mais a sua área, ser um especialista na sua área.
E ela pode ser respeitada e se manter na empresa com relação a isso. Mas a questão do crescimento é eu conhecer o indivíduo também. Novamente eu volto a falar do indivíduo. Eu conhecendo o meu público, conhecendo cada uma das pessoas que trabalham para mim. Seja o maior número de funcionários possível. É um desafio para o gestor entender como funciona o seu público, entender como funcionam as personas. Para aí sim eu propiciar para essas pessoas o crescimento que suporte a velocidade com que ela quer. É claro que eu vou ter casos onde eu vou ter que fazer uma resposta dura e falar: você não está pronto para crescer. Mas esse ponto também faz parte do crescimento, porque é a verdade. Eu falar, ser claro com a pessoa. Não simplesmente falar: eu não consegui te promover porque o RH não deixou. Não, eu não consegui te promover porque eu entendo que hoje você não está pronto, mas você evoluindo na sua posição, você evoluindo na empresa, você vai estar apto a esse crescimento. Somente falta, o crescimento não é necessariamente de acordo com o que você quer, mas é de acordo com o que você entrega. Então, essa verdade com que a equipe de RH, o seu gestor, vai tratar com o seu público é fundamental para incentivar e pelo menos fazer compreensível esse crescimento na velocidade que as pessoas querem. Se você tem clareza que você pode crescer e que você tem incentivo para crescer na empresa, tem espaço para crescer. Você tem espaço, você já torna um local bem mais leve, mais agradável, e você tá ali sabendo que você tem não somente aquele espaço, mas você pode galgar outros espaços ali dentro, né? E com isso vem a paixão, e enfim, né? Fica um local mais agradável, né, de se estar dia a dia, né? E pode chegar um momento que a empresa fale que você não está pronto para crescer e o mercado julgue que você está. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele pode sair da empresa se ele achar que está pronto. Mas a questão da transparência é muito importante nesse caso. A resposta dura, mostrar para ele aonde ele está no entendimento da empresa, falar: hoje você não está pronto para crescer, mas você tem a oportunidade para crescer desde que esteja, cumpra tais requisitos. Novamente, a transparência que é fundamental nesse caso. Ótimo. E liberdade seria o próximo ponto, certo? Certo. A liberdade veio muito junto com o home office, né? Não tem nada que trouxe mais liberdade para o colaborador que o home office, poder trabalhar de casa, muitas vezes fazer seu próprio horário, entregar por projeto. Mas uma questão muito legal é que e as empresas que não podem trabalhar de home office? A gente está vendo cada vez mais as empresas voltando ao presencial. Então, até partindo para um trabalho híbrido ou indo 100% presencial mesmo, que em casos de muitos negócios, até o movimento mais comum hoje em dia. Poucas empresas estão ficando 100% remotas. Mas aí como que eu faço? Como que eu mantenho essa liberdade que ele se acostumou e ele adquiriu com o home office? E aí eu tenho diversas medidas. Então eu tenho empresas que dão folga na sexta-feira, por exemplo. Eu tenho empresas que dão folga no aniversário do colaborador. Eu tenho empresas que permitem que o colaborador consiga montar a sua agenda da semana. Por exemplo, eu vou trabalhar de segunda a quinta-feira, na sexta-feira eu vou folgar na sexta-feira e eu compenso em outros dias. Essa liberdade da agenda, essa autonomia que a empresa pode dar para o colaborador, faz parte da liberdade. Inclusive teve um case na palestra de fechamento do evento. Foi falado que a empresa em si dava 6 semanas de folga todos os anos para os colaboradores. Você tem 6 semanas para tirar de folga, e não somente a pessoa tira folga, mas toda a empresa tira folga, para não gerar aquela sensação de eu tô folgando, mas o Felipe tá trabalhando, ele tá ralando no meu lugar, ele tá de alguma forma repondo a minha ausência, para não gerar esse desgaste que também gera nas pessoas de férias. As pessoas quando saem ficam pensando na demanda que deixaram, no cliente que deixaram de atender, na pessoa que está substituindo ela. Então eles param a empresa como um todo, para justamente tirar essa questão. E é um desafio? Claro que é um desafio, mas conscientizando todos os clientes, mostrando o cronograma, não deixando de cumprir com as entregas, pode ser feito. É claro que é um caso extremo, dificilmente todo mundo vai dar 6 semanas de folga no ano para todo mundo, mas são medidas que vale a pena a gente pensar sobre o que eu posso fazer de ação para incentivar a liberdade das pessoas no ambiente de trabalho, essa autonomia, não ficar alguma coisa amarrada, que ele tem que bater cartão às 8, sair às 5, fazer uma hora de almoço. Como que eu consigo dar mais liberdade para o meu colaborador? Porque a liberdade é um dos fatores fundamentais hoje em dia para engajamento e para o profissional se sentir cada vez mais responsável, e como assim, que a empresa confia nele
para ele ser remunerado de acordo com suas entregas, não de acordo com sua carga de trabalho. E eu, particularmente, né, trazendo aqui o nosso case, né, carreira Miller, eu tô há 4 anos e meio aqui na carreira, e quando eu entrei aqui, a gente não precisava bater ponto. Eu falei, nossa, não precisa bater ponto, a vida inteira eu bati ponto. E para mim hoje é sensacional isso, porque tem o senso de que eles confiam em mim, eles sabem do meu valor, da minha entrega, e ninguém precisa ficar ali no meu pé. Então, tem dia que eu entro mais cedo, tem dia que eu entro mais tarde, que eu saio mais cedo, que eu saio mais tarde, e as entregas estão acontecendo e ok, isso é ótimo, às vezes pra gente ir no médico, pra gente ir buscar a filha na escola, né, no meu caso. Então, esse senso de liberdade, aí, uma opinião pessoal minha, é sensacional, sensacional, até um salário emocional aí, vamos falar. Não, vale mais do que dinheiro, hein? Com certeza, vale mais do que dinheiro. Com certeza. E por último, Fê, o pertencimento. O que seria o pertencimento? O pertencimento é o seguinte, vem muito relacionado à paixão que a gente falou no início, mas o pertencimento não é necessariamente à atividade do negócio em si, mas é mais com relação a como que essa pessoa se sente parte daquele grupo. Então, uma das ações, por exemplo, foi... Imagina fazer uma reunião com todas as pessoas e elas compartilham sobre como foi a semana dela em si, como que é o histórico de vida dela, quais são as histórias que ela já passou, quais são os desafios que ela já enfrentou. Eu mostrar o lado humano das pessoas para a equipe. Eu gerar o engajamento da equipe, não somente da empresa como um todo, do negócio, mas como que as pessoas se conectam, como que as pessoas se relacionam. Quando eu começo a descobrir mais sobre o lado pessoal das pessoas, quando eu começo a descobrir mais sobre a história delas, como que elas se conectam comigo, quais são os seus hobbies, quais são as suas... o que elas gostam de fazer além do trabalho, eu tenho um sentimento de pertencer àquilo. Eu tenho um sentimento de engajamento com a equipe, eu trato as pessoas como minhas amigas e não como alguém que está tentando me passar a perna ou querendo a minha posição. Eu trato as pessoas como, de fato, num ambiente que eu quero estar. Então, a questão do pertencimento, do belonging, é fortalecer esse vínculo das pessoas entre elas. Fortalecer com que as pessoas gostem de trabalhar entre elas, gostem de ser parte de um time como um todo. Quando eu consigo isso... também é um baita diferencial competitivo. Pensa que aqui a gente está falando de várias linguagens de pertencimento que podem significar a pessoa recusar uma proposta para um concorrente, a pessoa ficar na minha empresa e para o que ela gosta, aumenta a produtividade dela. Ela gosta de pertencer àquilo. Nossa carreira a gente tem um meio muito legal, amigos muito próximos. Então quando as empresas conseguem fazer isso, elas conseguem de alguma forma ter um diferencial além da remuneração. Elas conseguem gerar um engajamento da equipe muito forte. E existem ações que as empresas podem fazer para incentivar isso cada vez mais. Exercícios em grupo, trabalhos em grupo, empresas que estão em home office, é muito importante fazer essas reuniões anuais para as pessoas se conectarem e criarem um vínculo, perderem aquela questão de somente um colega de trabalho. Não, as pessoas podem ser amigas, e as pessoas sendo amigas no ambiente de trabalho geram um engajamento e um pertencimento não só ao negócio em si, mas com relação à equipe muito forte. Gera engajamento, gera pertencimento, você dá um extremo valor para a empresa, né? Falando da gente, né? Então você quer fazer mais por ela, né? E aí eu acho que entrando num ponto também, tudo que você falou, você acaba evitando o burnout, né? Que hoje está muito aí em ênfase. Você com todas essas ações, você consegue dar mais tranquilidade, mais comodidade para o funcionário, né? Para o colaborador, e evitando o burnout. Que hoje a gente percebe que está um índice bem alto de burnout aí. Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas conhecidas próximas que foram afastadas do trabalho por conta, né, disso. Então, com tudo isso, você consegue evitar isso, né? Sim, tem o fato, uma frase legal que as únicas pessoas que vão lembrar das horas extras trabalhadas ao final vão ser seus filhos, sua família, né? Então, que eram as horas que você não estava em casa, né? Exato. Então isso é
É muito legal. O well-being, o tal do well-being, do bem-estar no trabalho, é um tema que não só no Brasil, mas está em alta no mundo inteiro. E para as empresas que ainda não estão de olho nessa questão, por algum motivo ainda acham alguma bobagem, acham frescura, acham algo do tipo, não deixem esse tema de lado, porque ele é extremamente importante. E até para aqueles que gostam dos números, o engajamento melhora a produtividade, melhora a produção da equipe. Então isso também resulta em dados, em números, em resultados para a empresa. Por isso que vale muito a pena olhar por esse lado e vale muito a pena focar nesse sentido. É tão importante que foi até falado lá na CompWeek, né? Sim, e até no Consulta Aqui, virou tema. Exatamente, exatamente. Fê, obrigado mais uma vez por trazer mais um tema lá de San Diego para cá. Espero que todos vocês aí tenham gostado do que a gente bateu papo hoje. Curte o nosso vídeo, compartilha ele, vamos levar esse episódio aí para todo mundo, para todo mundo tomar ciência, né, e ajudar com essas questões mentais, né, ajudar os nossos colaboradores com isso. Ficou alguma dúvida? Manda aqui embaixo pra gente, a gente responde nos próximos episódios. Até a próxima, tchau, tchau!